caros internautas que nos assistem pelas plataformas sociais do Centro Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, nosso muito boa noite. Estamos iniciando mais um ciclo de palestras, como fazemos normalmente às terças-feiras, ao vivo pelo YouTube, com uma realização do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Dourados, Mato Grosso do Sul, e apoio incondicional do IDEAC, do Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec de Campos, no Rio de Janeiro, e transmissão ao vivo pela Rádio Portal da Luz de Dourados, a qual retransmite para 16 outros canais pelo Brasil afora, os quais estão passando aí na sua tela nesse momento. O Centro Espírita Jesus de Nazaré fica localizado na rua Frei Antônio, número 780, no BNH, quarto plano, na cidade de Dourados, que fica localizada no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Normalmente, no horário das 20 horas, horário de Brasília, e 19 horas, horário local, nós iniciamos a nossa palestra, sempre com um convidado especial. Hoje nós temos um querido amigo, muito especial lá de Minas Gerais, que gentilmente estará conosco, desenvolvendo um tema muito importante, e nós pedimos a todos, como normalmente fazemos, que nos assistem por essas plataformas, que logo após a exposição do tema pelo nosso amigo e a vibração espiritual à distância, nós retornaremos para ele responder as perguntas dos internautas sobre o tema. Então, aqueles que se interessarem podem fazer as questões, as perguntas, pelas plataformas sociais, pelo chat, pelo WhatsApp, como preferir. Então, agora, antes de convidarmos nosso irmão, convidamos a todos para fazer a nossa prece. Se puderem, coloquem um copo de água para magnetizar ao lado do seu aparelho, seu computador, seu notebook, seu celular, onde quer que você esteja, no carro, na rua, em casa, no trabalho, e vamos recolhermos-nos interiormente, cerrar os nossos olhos e pensar em Jesus, nosso Mestre de amor e luz, e em seu nome, Senhor da vida. Rogamos aos céus que nos protejam para que iniciemos a nossa reunião da noite sob os auspícios da nova era, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos conceda a paz, a serenidade, a tranquilidade necessárias para que nós possamos, nesses poucos momentos que vivemos juntos, estarmos envolvidos, Senhor, na luz do Teu amor. Pedimos, Senhor da vida, que nesse momento acalma dentro de nossos corações, que a sintonia do alto nos faça presente, conectados à Tua energia, e que nós possamos estar envolvidos na espera dulce e serena dessa imensidão de amor que desce do céu. Pedimos, Senhor, que os nossos filhos nesse encontro possam estar acampados em torno do nosso irmão, orador da noite, para que ele nos traga, através das suas palavras, a mensagem que nossos corações almejam ouvir. Pedimos, Senhor, que a Legião de Maria, nossa Mãe Deus, possa visitar todos os lares, todos os hospitais onde estejam alguém em dor, sejam elas físicas ou espirituais, para que cada um, ao seu modo, receba na medida do seu merecimento o beneplácito, o donativo necessário para se reerguer dessa condição que se encontra nesse momento. Por fim, pedimos por nós mesmos, para que nós possamos, Senhor, ser a cada dia melhores, nos redimindo dos nossos erros, que são tantos, mas através dos quais nós aprendemos a cada dia a lição necessária para a evolução dos nossos vidas. Que nós possamos, Senhor da vida, nesses poucos momentos que tivemos juntos, colher os conhecimentos, o aprendizado e a sensibilidade necessária para a nossa evolução moral. Graças te rogamos, Pai da vida, e te pedimos,
permaneça conosco hoje, por amanhã e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Então, caros amigos, pedimos para dividir a tela conosco, nosso querido amigo Emerson Sandin. Nosso querido Emerson Sandin é procurador federal aposentado, jurista renomado, escritor, mestre e doutor em psicanálise. O Emerson, nosso querido Emerson, que já esteve um tempo atrás aqui em nossa cidade como procurador em Dourados, Mato Grosso do Sul, ele participa atualmente do Grupo Assistencial Espírita Flores de Jesus e do Grupo Espírita Unidos pela Fé, ambos da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E o Emerson tem um grupo de divulgação das suas palestras que ele faz pelo Brasil afora e que nós, com muito prazer, fazemos parte desse grupo e acompanhamos semanalmente as suas palestras, que são dignificantes ao nosso espírito. O Emerson, com muito carinho, aceitou o nosso convite para estar conosco hoje e ele vai desenvolver um tema palpitante, chamado A Importância das Parábolas de Jesus. Esse tema, que toca os nossos corações e que o Emerson domina com muita propriedade, será objeto da preleção e convidamos a todos os internautas que estiverem conosco que, no segundo momento, façam suas perguntas que o Emerson responderá sobre o tema a ser desenvolvido. Então, sem mais delongas, passamos a palavra ao nosso querido Emerson Sandin, agradecendo a sua presença, e ele fará a nossa preleção. Emerson, boa noite, muito obrigado, boa palestra. Munir, também uma pessoa muito querida, Dourados é uma cidade muito querida, como foi falado. Eu proferi um curso, inclusive, num centro espírita Emmanuel de Dourados, quando estive aí, a convite do Dr. Ailton, que era uma pessoa também muito querida, e hoje estamos aí, né, nesse momento, diante do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Quanto às parábolas, quem quiser ver uma sequência das que eu já desenvolvi, basta ir no canal Palestras, Emerson, com N de navio, Sandin, com M de Maria no final. Lá eu devo ter já desenvolvido, tendo como base o livro de Craig Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele não pega só aquelas parábolas clássicas, ele pega muitas outras situações que, na verdade, são parábolas, né, que passaram, talvez não despercebidas, porque seria deselegante, porque não foram objetos de estudo de outros autores. E lá eu devo ter umas 40, mais ou menos, já elencadas. Fiquem à vontade depois, me deem a honra, se assim o desejarem, de visitar a página, se inscrever, como fazem os atuais youtubers, deixar o like, assinar, tocar lá no sininho e etc. Bom, propaganda à parte, o que acontece? Jesus é o espírito mais puro que pisou a terra. Isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Se ele é o espírito mais puro que pisou a terra, se ele é o governador do planeta, naturalmente que ele detém um método especial de ensinar. Ele tem uma pedagogia específica. Muitos de nós, às vezes, falamos por metáforas, mas a metáfora, ela tem valor restrito. Eu posso fazer uma situação metafórica, ela fica ali e passa. Agora, a parábola se toma ou se forma diante da cultura, dos elementos culturais da época, e ela perpassa pelo tempo. Ela tem um começo, um meio e um fim. Por exemplo, a ovelha vai ser sempre ovelha.
O tesouro vai ser sempre tesouro. O trigo vai ser sempre trigo. Então, mesmo que haja o passar dos anos, aquilo está vivificado dentro da narrativa do mestre. Olha que interessante. Ele poderia ter escolhido outra forma de nos falar. Mas ele escolheu a parábola porque é mais simples. Não, essa é uma faceta, esse é um viés da sua escolha, mas não é o único. Ele escolheu a parábola para tocar-nos eternamente. Ele escolheu uma forma de comunicação cósmica. Só por aí já dá para ver a grandeza desse nosso mestre. Ele é um pedagogo, então, por excelência. Ele não fez uma cartilhazinha que no primeiro ano, depois já teria que fazer uma revisão, uma atualização. Eu, como escritor, atualizei livros, etc. Mostra que, com o passar do tempo, se torna obsoleto. O que Jesus disse nunca se tornará obsoleto. Então, é um convite eterno através da parábola. Então, o primeiro grande objetivo da parábola, sua facilidade de compreensão. Segundo objetivo da parábola, a eterna permanência no tempo. Terceiro ponto da parábola, convite à nossa mudança interior. E quarto, a existência de Deus. Olha só por isso, poderíamos também dividir isso em muitos outros ângulos. Vou pegar só 4, porque senão o Muniz vai me puxar a orelha que eu vou passar do tempo. Bom, vamos pegar uma parábola inicial. Nós temos dentro de nós, o Muniz falou isso na prece, eu achei muito bonito, inclusive, que nos ajude a trabalharmos os nossos erros, que são muitos. Eu gostei dessa frase. Porque, às vezes, a gente vê seres achando que já são anjos. E Emmanuel diz que aqui não há anjos. Que são seres, todos nós, caminhantes para a angelitude. Mas ainda estamos com o pé na lama, com certeza. E se somos seres premidos de vícios e já despontando algumas virtudes, porque não somos só vícios também, não. Por exemplo, se tem alguém agora, eu tenho certeza que tem muitas pessoas assistindo, elas não estão no bar, não estou condenando quem vai para o bar, é uma escolha, mas elas não estão no bar, elas já estão preocupadas com uma mudança espiritual. Ela já está preocupada com o quê? Com o melhor se colocar diante do próximo. Então, esse ser já tem uma virtude encravada dentro dela. Tem pessoa que diz assim, eu não valho nada. Eu digo, pelo amor de Deus, para encarnar, nós passamos por uma programação, nos avalizaram, espíritos acreditaram em nós. Depois nós termos coragem de dizer que nós não valemos nada. É impossível. E Jesus exemplifica bem isso, a virtude e o vício, na parábola do joio e do trigo. Quando o Senhor semeia, quem é o Senhor que semeia? O Criador. Nós somos filhos do Criador. Somos co-criadores. Mas somos filhos do Criador. Depois não valemos nada. Somos herdeiros do Criador e não temos valor algum. Imagina. O Senhor planta na terra, na gleba. Quer dizer, o Senhor cria o espírito. E o cria incessantemente. Meu pai trabalha, disse Jesus, e eu também não me canso de trabalhar. Criando sempre.
E o Senhor planta. O Senhor planta trigo, porque o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor não quer a dor para nós. Nós é que, através da lei de causa e efeito, nos enveredamos pela dor, principalmente pela culpa, pela irresponsabilidade, mas o Senhor não quer. O Senhor não é jamais sádico. Então, ele planta trigo. E o inimigo, à noite, quem é o inimigo? O vício. À noite, por quê? Porque o vício é sempre escondido. A gente não tem coragem de chegar e falar: Munir, eu sou um ladrão declarado. Nunca. Munir, eu faço tal coisa equivocada. Nunca. A gente esconde o quanto pode o nosso, entre aspas, defeito. A gente não tem coragem de se assumir. Por quê? Até o momento em que conhecemos o Espiritismo. O Espiritismo é extremamente consolador e diz um amigo nosso lá do Nordeste que ele é também perturbador. Por quê? Porque ele faz com que a gente mude o estado de consciência. À noite nós nos aninhamos no vício, nós escondemos. Se nós formos trair nossa esposa ou nossa esposa, nós chegamos, batemos no ombro dele ou dela: olha, hoje você me perdoa, mas eu vou te trair, viu? Depois eu venho para casa, eu quero você muito bem, alegre, feliz da vida, porque eu só fui ali trair. Então, veja bem, o vício é sempre noturno. Tudo aquilo que a gente fizer que não for público, que não for à luz do dia, e o Evangelho segundo o Espiritismo diz que as coisas boas são feitas à luz do dia. As coisas equivocadas, a gente, como eu disse, e a parábola reforça, são feitas à noite. E o Senhor, né, é chamado a atenção, lhe vem o seu funcionário. Diz: mestre, o inimigo plantou joio juntamente com trigo. Queres que o arranquemos? O Senhor disse assim: não. Por quê? Porque são ainda tenros, muito pequenos. Se arrancar o joio, tem muita possibilidade de arrancar também o trigo. Deixe com que cresça, e na hora da colheita, aí sim, arranque o joio e coloque-o para o forno, ou seja, jogue-o no forno, jogue-o fora. Analisando ainda mais, só essa por enquanto, o vício e a virtude ainda dentro de nós são muito próximos. Às vezes a gente tem que ter um pouco mais de paciência, sermos não jamais coniventes com ele, mas sermos observadores. Olha, é aqui que eu estou equivocando, eu vou melhorar nesse ponto, né? Sem espancar a situação, porque senão é uma situação complexa. Então, essa parábola já dá uma ideia para nós perguntarmos a nosso favor: estamos no campo do joio ou estamos no campo do trigo? Eu tenho uma palestra, inclusive, que está lá também, que é do joio ao trigo. Alguma coisa, um caminho real, alguma coisa, não lembro mais o título que eu dei na época. Mas o nosso caminho é do joio para o trigo. É da ignorância e simplicidade da pergunta 115 do Livro dos Espíritos para a angelitude que nós falamos. Onde Jesus mostra também em suas parábolas que nós vamos ser seres angélicos, seres realmente com uma estampa espiritual maior. Quando ele diz
na casa do meu pai há muitas moradas. Já vou para lhes arrumar uma delas. Olha a preocupação de um irmão. Estou partindo para arrumar moradas melhores para vocês. Logicamente, para aqueles que estiverem mais inclinados à condição de trigo, para pegar essas moradas mais favoráveis. E aqueles que ficarem enraizados na condição de joio, também vão ter moradas, só que são moradas bem mais inferiores. Inferiores, mas necessárias ao culto do ser. Olha como essa passagem de Jesus também chama-nos a atenção. E Jesus fala assim, é muito importante o aspecto espiritual. Quando ele diz, o reino dos céus é como um tesouro, que o homem o encontra, vai, vende tudo que tem para comprá-lo. O que significaria isso? Quando nós encontramos a verdade divina, as leis divinas, parte terceira de O Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, e tantas obras de Emmanuel e outros tantos escritores e escritoras, quando nós encontramos esse tesouro, esse banquete, nós deixamos tudo de lado, no sentido de valorizar a matéria. Achar que a matéria é a coisa mais importante. Não. Nós queremos o tesouro, aquele tesouro que Jesus falou que está dentro daquela terra. E que é aquela terra? Jesus, em outro momento, em uma outra passagem, outra parábola, diz, o tesouro está dentro de vós. Vós farão o que eu faço e muito mais. Que brilhem a vossa luz. Olha só, olha o tanto que ele nos convida, através dessas passagens, parábola, a nós alçarmos voos, a nós deixarmos de ser letárgicos. Ele diz, vem, eu estou aqui. Eu sou o governador do planeta. Eu vim aqui para lhes mostrar o quanto vale a pena ser um trabalhador meu. Tanto que ele não gosta da palavra servo. No final, ele diz assim para os discípulos, vós não sois meus servos, vós sois meus amigos. Olha outra passagem. Às vezes a gente escuta a pessoa falando, não é uma crítica. Às vezes a gente escuta a pessoa dizendo assim, sou servo do Senhor. Você é amigo do Senhor. O Senhor é o seu irmão mais velho, que trouxe tanto ensinamento para você, que não cabe num momento só, ele é muito grande. Ele é incrivelmente grande. Ele é nosso tão querido, mas tão querido, que ele vai nos chamar a atenção para o trabalho, para ajudar o próximo. Quando? Quando ele conta a parábola do bom samaritano, onde ele mostra que passaram 2 religiosos, um levita, e passou um escriba, e passou um samaritano, um ser supostamente desprezível naquela época. Samaritano era desprezível naquela época. E esse samaritano viu um homem caído à beira da estrada, machucado, que havia sido vítima de salteadores, pensou, tratou, ajudou, vamos dizer assim, atou as suas feridas, levou a uma estalagem e disse ao estalajadeiro, está aqui o dinheiro,
Se não for suficiente para cuidar dele, quando eu voltar, eu pagarei o resto. Olha que convite de caridade. Quando nós virmos uma pessoa numa situação difícil, vamos perguntar: estamos com o olhar que Jesus nos chama a atenção para o bom samaritano ou não estamos sendo o bom samaritano? Às vezes eu não vejo nada, porque eu sou cego, mas às vezes eu ouço pessoas virando a mão num semáforo para jogar uma moedinha para alguém e vai embora. Não presta atenção, não tem a menor complacência, talvez, em perguntar a esse ser o que é que ele precisaria. Há uma história, claro que não é real, mas é bem simbólica para esse momento, que um homem rico passava em seu cavalo a galope, havia um mendigo e ele jogava alguma coisa às mãos desse mendigo. E jogava, só que um dia ele tornou-se pobre, esse próprio homem tornou-se pobre. Aí ele veio a pé, ele não tinha mais cavalo. Aí ele chegou e sentou-se ao lado do mendigo. Olha que coisa incrível. E conversou com o mendigo. Quando ele pensou que não, o mendigo se transfigura e era Jesus. Jesus convidava esse homem a cada vez que passava por ele a lhe dar algum ensinamento. Mas a matéria lhe era tão densa, tão importante, que ele não percebia essa situação. Quantas vezes nós agimos assim? É importante sabermos fazer essa distinção. Então, Jesus também nos convida a esse trabalho em uma outra parábola, na parábola da figueira seca. Tem 3 parábolas que Caibar coloca. Parábola da figueira seca, parábola da figueira com fruto, digamos assim, em época equivocada, e parábola infértil. Tá, mas eu vou pegar a tradicional parábola da figueira seca. Como assim? Jesus passa em uma época que não era a época de figo. E Jesus estava com fome, diz a passagem, juntamente com seus discípulos. Ele examina aquele pé de figueira. Não vendo nenhum figo, amaldiçoa, entre aspas, aquela figueira. E os discípulos ficaram espantados, porque de volta perceberam que aquela figueira havia secado. Por que Jesus fez isso? Primeiro, ele não amaldiçoa. Segundo, ele quis dizer que mesmo não sendo época de termos frutos, nós podemos dar alguma coisa de nós além dos frutos. Nós podemos dar sombra. Nós podemos, enfim, ser úteis. Isso vem também ao encontro. Eu não tenho dinheiro, quer dizer, eu não tenho figo, mas podemos dar um abraço. Podemos dizer para aquele ser que está muito triste que ele pode ficar tranquilo e que o Pai não o abandona. Essa história do abraço me chamou muita atenção. Certa feita, em Araguari, uma cidade vizinha aqui, fomos ao centro, e espírita tem mania de, às vezes, depois, eu tenho essa mania, depois da palestra, passar sempre em algum lugar e comer alguma coisa. Afinal de contas, cuida-se do espírito, depois cuida-se da matéria, estamos encarnados. Parou-se o carro e um senhor perguntou se podia cuidar do carro. Claro que sim. E eu, cego, aquele senhor, eu peguei o dinheiro para entregar para o moço,
E eu senti pelos passos que o moço vinha em minha direção. Eu estendi o braço, a mão, né, para ele, e disse para ele assim, dei o dinheiro, e disse para ele assim, eu posso te dar um abraço? Ele me deu um abraço tão apertado e chorou copiosamente. E eu me espantei. Por quê? Porque eu nunca, né, passei por uma situação de guardar carros, até porque essa não dá nessa reencarnação, pode passar por outra. E eu disse, o que foi, meu amigo? Ele disse, nunca ninguém me deu um abraço. Eu guardo carros há não sei quantos anos, eu não vou falar, porque aí eu posso falar uma data que não seja a que ele me disse. Nunca ninguém me deu um abraço. Nunca ninguém percebeu que eu sou gente. Aí eu chorei também. Aí foi um chororô. Um chorou daqui, outro chorou dali. Irmão nosso, cadê o lado do bom samaritano? Essa é mais uma passagem de Jesus nos convidando. A gente acha que é preciso fazer alguma coisa só quando tem uma situação exorbitante. Não. Pequenos mimos, pequenos agrados, pequenos toques. Quem nos ajuda aqui é uma moça, né, tem 27 anos, e uma senhora que tem 70 anos. A senhora de 70 anos desce a escada do primeiro pavimento aqui, que me mata de inveja. E eu brinco com elas. Por quê? Porque sem elas, o que seria de mim? A minha esposa é médica. Médico é assim, você vê só à noite. Médico é mais ou menos igual o bicho do mato. Você só vê depois que o sol entra e some antes do sol nascer. Então, brincadeira. Então, o que acontece? São pessoas muito agradáveis, muito queridas. Elas fazem assim, quantos mimos para mim. Elas põem uma cobertinha em cima da minha cama, porque eu gosto de chamar sonequinha depois do almoço, sem eu pedir. Eu agradeço e tal. São questões para a gente pensar. Será que se eu fosse uma pessoa turrona, elas teriam essa tranquilidade de trabalhar assim? Quero crer que não. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, estou dizendo apenas que quando eu faço o estudo dessas parábolas, eu me comprometo pessoalmente a internalizar essas parábolas. Diminuir a minha hipocrisia, que não é pequena. Um dia, minha ex-mulher disse para mim assim, você é um hipócrita. Eu disse para ela, que novidade. Disso eu tenho certeza. Não tenho nenhum. É a mesma coisa dizer que eu sou fariseu. Muito farisaico ainda. Trabalhando. Mas essas parábolas vêm nos lapidando, mostrando. O maior advogado que eu conheci foi Jesus. O maior defensor da minoria, o maior defensor dos injustiçados foi Jesus. Chega uma mulher em praça pública, é acusada de ter sido adúltera. Era engraçado aquele tempo, isso que eu falei. O vício sempre fica no escuro. Só veio ela adulterou sozinha. Ela era hermafrodita, né? Porque cadê o adulterador? Sumiu. O adúltero sumiu. E Jesus, aquela conhecida passagem, né? Como diz Amélia Rodrigues, nos tempos de Jesus, Jesus começa a escrever no chão, ladrão, hipócrita. Em palavras assim queridas, os mais velhos começam a olhar e falam, sou bem esse, né? E assim todos se vão. Todos.
E ele vira: ó, mulher, cadê os que te condenaram? Se foi, vá também e não peques mais, para que não te suceda o pior. Conta Amélia Rodrigues que, nos tempos de Jesus, que aquela mulher procura Jesus à noite. E diz: o que eu vou fazer? Se eu ficar na cidade, eu vou ser objeto de zombaria. Jesus diz: vá para uma outra cidade e consiga produzir um trabalho honesto. Essa mulher foi para uma outra cidade, trabalhou como, vamos dizer assim, como uma funcionária, uma camareira, mais que uma camareira. Trabalhou como alguém que ajudava muito naquela estalagem. 10 anos se passaram. Chega um homem todo corrompido pela lepra. Ela serve-lhe um caldo quente, lhe banha primeiro, lhe serve um caldo quente e diz para ele: olha, Jesus e tal. Começa a conversar sobre Jesus, eu não vou contar aqui porque senão não dá tempo. E ela diz: o senhor, você, aliás, conheceu o Rabi? Sim. Como? Eu fui uma mulher como adúltera, tida como adúltera, e você foi o meu marido. Olha o lado belo de uma situação dessa. E Jesus proclama isso, evita situações tantas. Por exemplo, hoje nós estamos no momento da ansiedade, da depressão, do pânico. Está desengrenando todo o lado mental dos seres, por mais que se trate do lado físico, mas o lado mental é muito mais complexo e etc. Jesus tem um remédio para isso? Tem. Não andeis preocupados com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Os amanhãs se resolvem por si mesmos. Se a gente realmente observar essa situação, essas síndromes que já são ditas hoje, desaparecerão em muito. Isso está nas prescrições de Jesus. Então, Jesus, além de um grande pedagogo, é um grande médico? É. É um grande jurista? É. É um grande psicólogo? É. Psicologia profunda? Sim. Tem um livro de Joana que fala Jesus à luz da psicologia profunda. Sim. Então, o que é que Jesus não é? Jesus é tudo. Todo ramo científico que pensarmos, Jesus se encaixa. E nós, será que nós paramos para observar isso? Realmente estamos preocupados em nos melhorar como seres diante desses lados múltiplos de Jesus, que nos convida para psicologicamente tomarmos um novo rumo, para clinicamente tomarmos uma nova senda, para, entre aspas, religiosamente tomarmos também um novo farol? Ou será que Jesus para nós é apenas um nome? Porque depois que eu vejo, eu tenho uma mania de dizer que vejo, né? Todo cego é assim, todo cego vê. Né? Brincadeira. Depois que eu ouço que naquela capa que põe em cima da bicicleta, ali da onde a gente coloca a nossa região glútea, selim, sei lá, alguma coisa assim. Depois que eu vejo ali Jesus é fiel, Jesus é isso, eu penso, nossa, reduzir Jesus a isso aqui. Jesus é imensurável. Isso que eu acho que nós devemos pensar.
Mas como o Munir me pediu que eu tivesse, e eu acho que está sempre certo, extremo rigor ao tempo, eu vou encerrar essa nossa fala deixando esse convite. As parábolas de Jesus, sua importância na nossa reforma íntima. Caro amigo Emerson, que maravilha, viu? Assim, você, a princípio, adentrou em duas das palavras de Jesus, mas você fez um contexto geral, né? Uma síntese das palavras, extraindo delas um ensinamento fantástico para nós, né? Temos diversas pessoas nos assistindo e de vários locais, o Emerson, a Ironildes Giraldelli, de Fátima do Sul, está mandando um abraço para você, o Francisco Jorge da Silva, lá de São Paulo, a Antônia de Fátima Zaramelo, de Fátima do Sul, a Ana Talon, conhecida sua, né? Ana Talon, Helva Serafim, também. Laudelino Teodoro, também deve ser conhecido seu, Eunice Medeiros, de Dourados, nosso querido Eduardo Talon, também imagino, Marcos de Carvalho, e a nossa querida Valda Cedícias, cantora espírita, lá de Pernambuco. Ela é de Surubim, Emerson. Ela esteve conosco agora, aqui em outubro, se apresentando na inauguração do nosso educandário espírita Allan Kardec, aqui em Dourado, sabe? E ela está falando que ela está achando incrível sua palestra. O Gutierre que está falando, Gutierre Moraes Menezes. E ela também gostou muito da sua palestra, viu? Ela disse que a primeira vez que te vê, achou excelente explanação. Que bom, né, Emerson? Obrigado. Então, Emerson, nós vamos já aproveitar, todos que não estão nos assistindo, nós vamos passar agora o nosso momento de vibração espiritual e logo em seguida nós retornamos com o Emerson para perguntas, ele vai responder as perguntas sobre o tema dos internautas. Então, formulem suas perguntas, que nós passaremos para o Emerson. E o Marcos está dizendo aqui, a Laudelina, que suas palestras são sempre maravilhosas, mas hoje você se superou, Emerson. A Laudelina dizendo, obrigado, Laudelina, por estar conosco. Então, chamar o Frank, nosso querido Frank, para ele passar o momento espiritual para nós, e logo após voltamos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, obrigado, Frank. De novo conosco, nosso querido Emerson. E reiteramos a quem tiver perguntas, formule, né? Para que o nosso Emerson possa respondê-las. Bom, Emerson, você trouxe para nós o esclarecimento que Jesus falava por parábolas mesmo, né? E essas parábolas eram uma forma figurativa que Jesus possuía, né? De trazer os ensinamentos às pessoas. Mas o povo da época, né, o Emerson, não tinha conhecimentos assim para tirar um proveito assim apropriado dessas parábolas. A pergunta, como que aquele povo chucro da época, sem tantos conhecimentos, poderia extrair dessas parábolas o sentido oculto que elas traziam em si? De que forma que eles poderiam assimilar isso, Emerson? É interessante a sua pergunta, Munir. Isaías diz, o profeta Isaías diz, virá o Messias, que o escutarão, mas não entenderão. O verão, mas não enxergarão. Ou seja, exatamente o que você está dizendo, quer dizer, não tinham um entendimento para retirar. É claro que retirava-se de uma forma bem mais tosca, bem mais bem mais alegórica,
né, bem menos satisfatória, mas já era alguma coisa. Era a melhor linguagem que se podia ter naquela época. Por quê? Porque Jesus já pontuava, olha, por exemplo, a parábola do filho pródigo, Jesus já pontuava, a parábola do sujeito que colheu bastante lá, queria aumentar os silos, e aquela noite ele foi levado a desencarnar, o sujeito já pontuava. Então, aqui, principalmente aqueles mais ricos, já começavam a questionar o valor da riqueza. Quando Jesus, através das parábolas, mostra também a irmandade entre nós, as mulheres que eram consideradas nada, já passaram, de certa forma, a serem consideradas. Claro que isso muito rudimentarmente. E isso põe-nos tranquilos a vermos que há uma evolução brutal daquela época de Jesus para hoje. O Espiritismo, então, diz que ele veio desvelar, ele veio tirar as alegorias, ele veio realmente revelar o entendimento das coisas, ele veio retirar o véu até então existente. Então, e no livro do Espírito, do Evangelho, mostra que o ser humano não tinha, na época de Jesus, ciência, maturidade. Foi preciso 18 séculos para que isso acontecesse. Mas em que baseia o Evangelho segundo o Espiritismo? Exatamente no Evangelho. Olha como valeu a pena demais, mesmo que tenha gasto 18 séculos para ir lapidando o conhecimento. Que maravilha. E mais uma curiosidade, com relação aos apóstolos de Jesus, eles tinham essa compreensão das palavras ou muita coisa lhes ficou vaga para a posteridade? Jesus tem uma fala com eles, onde Jesus diz, a vós eu posso revelar, ao povo ainda não. Quer dizer, então dá a impressão que Jesus já pode revelar, ou pôde revelar muitas coisas aos apóstolos que ele não podia revelar ao povo. Mas é lógico que também de uma forma bem tosca. Se pegarmos Jesus no Lar, roteiros com Jesus, pegar Boa Nova, etc., são livros fantásticos, a gente vai ver um Pedro que perdia a paciência por muito pouca coisa, etc. Então, a gente vai observar que precisou algum tempo que aquele Pedro, inclusive, que era um sujeito complicado, se tornou um grande discípulo que se negou a ser crucificado com a cabeça para cima e pediu para ser crucificado com a cabeça para baixo, porque ele falou que a cabeça para cima só para o mestre. Imagina aquele Pedro, o tanto que aquele Pedro andou, evolutivamente falando. Então, os apóstolos andaram muito, principalmente depois da lição que eles tiveram com Jesus, depois a solidão, não a solidão que Jesus os abandonasse, mas eles tiveram que eles mesmos colocarem em prática na casa do caminho e etc. Aquilo fez com que houvesse um crescimento muito grande espiritual, moral. Então, Jesus, Pedro, por exemplo, recebe uma mulher, uma meretriz, à porta da casa do caminho. As romanas que estavam lá, todas se dizentes pudicas, E Pedro, eu ponho essa mulher para dentro e perco as romanas, que ajuda na sustentação da casa do caminho. Eu ponho essa mulher para fora, deixo essa mulher de fora, como é que eu fico diante dos ensinamentos do mestre? Pedro pediu um tempinho para ela, aquela igual faz no vôlei, etc. Um tempo, o treinador pede um tempo, pediu um tempo, foi até um quarto, fez uma prece, teve uma visão com Jesus, e com essa visão ele entende que Jesus queria que ela adentrasse, ele adentra essa mulher. Quer dizer, olha que coisa fantástica.
Que maravilha, né, Emerson? Vou pedir para o Frank colocar na tela, tem uma pergunta que nos veio para você, e o Frank vai colocar ela agora, e essa pergunta veio lá da Valda Cedices, lá do Pernambuco. Ela pergunta assim: Emerson, de todas as parábolas de Jesus, qual delas mais se encaixa nesse momento de tanta turbulência? Boa pergunta. Que pergunta difícil de responder, porque todas elas, né, encaixam em nossa intimidade turbulenta ainda, né? Todas elas encaixam em nossa intimidade turbulenta. Mas a pergunta que eu acho assim que mais se encaixa nesse momento de turbulência, por incrível que pareça, é a do filho pródigo. Me parece que é aquele que abandona a espiritualidade, o pai é a espiritualidade, é o significado do pai é a espiritualidade, abandona a espiritualidade por questões outras, volta arrependido, enquanto o outro que estava lá, que parecia estar do lado da espiritualidade, era um sujeito extremamente orgulhoso e que queria apossar disso. Por que eu estou falando que essa me parece ser a mais importante? Porque hoje nós vemos muitas discussões religiosas, cada uma delas respeitadas todas, querendo ter razão, querendo excluir o outro. Aquele filho quis excluir o outro da parábola. Eu, que sempre estive ao lado do meu pai, sequer ganhei um cabrito, etc. Agora ele que foi, né, pegou a parte da herança dele, derreteu toda com mulheres, etc, etc. Volta, ainda ganha um boi e uma festa. Então, me parece muito oportuno esse momento que a gente quer tirar vantagens, né, nas situações negativas da vida. Então, me parece assim, quando a gente é muito egoísta, a gente quer para a gente quer discutir por conta de religião, partido, etc. Hoje, a gente tem visto muito isso ultimamente. Parece que nós não somos irmãos. O mundo partidário nos fez um filho de lá, um filho de cá. O filho de lá é diferente do filho de cá. Então, por isso que eu fico com essa, figurativamente, com essa parábola. Ótimo. Tem tudo a ver, né? Tem uma outra, eu pedi para o Frank colocar, que é da Laudelina Teodoro. Ela pergunta assim: naquele tempo, os apóstolos já haviam recebido a capacidade, entre parênteses, do próprio Jesus, de entender as parábolas? Aí é uma pergunta, vou repetir, Emerson. Naquele tempo, os apóstolos já haviam recebido a capacidade do próprio Jesus de entender as parábolas? Ela pergunta. A Lau é um ser que eu adoro, é uma pessoa que é uma mãe para mim. Se cada apóstolo tivesse recebido a capacidade de entender as parábolas, por exemplo, a nível de estudo, Judas não teria traído, Pedro não teria negado, né? Não teriam afastado a possibilidade de Maria de Magdala acompanhá-los depois da morte de Jesus. Então, o que Jesus trouxe? Jesus trouxe muito ensinamento e seres que tinham condições já de difundir o conhecimento, né? A difusão, sim. Agora, digamos, e dessa difusão nós vemos muitas coisas interessantes. Pedro curando. Pedro ficava, quem passava a sombra. Quando Pedro passava a sombra de alguém, esse alguém era curado. Então, já existia uma predisposição vibratória, vamos dizer assim, do contato deles direto com Jesus, e eram seres naturalmente muito mais propensos para, né, serem apóstolos. Não é à toa que são apóstolos, mas tinham os seus, e como nós, né, se a gente for estudar, tinham esses juízes como nós, só que guardavam muitas virtudes já, né, adquiridas certamente em reencarnações
longevas que a gente não tem condições de perscrutar. Ótimo. Frank, eu pedi para o Frank colocar, tem uma interessante aqui, a pergunta do internauta. Parábola do joio e o trigo. No momento de transição que passamos, poderíamos dizer que é a hora dos ceifeiros? Olha que interessante, Emerson. Ele está perguntando se a parábola do joio e do trigo, nesse momento de transição que nós estamos passando, poderíamos dizer que seria a hora dos ceifeiros? Sem dúvida. Absolutamente. Tanto quando aquela pessoa me perguntou sobre qual a parábola eu diria mais para o momento, eu coloquei aquela outra por causa da divisão espiritual, vamos dizer assim, mas quanto ao joio vício e ao trigo virtude, a transição requer de nós mais busca da virtude. O mundo de regeneração, idem. E o Evangelho segundo o Espiritismo, quando classifica os 5 mundos, fala que no mundo de regeneração o mal ainda existe. Então, nós estamos num momento de transição, naturalmente muito ligado ao joio do que ao trigo. Por quê? Porque o Evangelho, de novo, fala que no mundo de provas e expiação, o mal predomina. Se o mal predomina, nós temos mais joio do que trigo. Ah, mas por que é assim? Vamos pegar só o exemplo do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ismael chega e fala, olha, Jesus, eu não aguento, é difícil. Chegou em idade a ter uma audiência com Jesus. O pessoal não vai, não pega no tranco. Aí Jesus falou, não, vai lá no abismo e traz uma leva deles, porque aí a coisa vai andar. O Ismael deve ter saído lá aturdido, né? Que isso, eu fui lá buscar solução, só não deu problema. A gente vê bem isso hoje. Quem é trigo, ou que tem propensão a trigo, e quem é joio. O sujeito chega e fala assim, vou furtar tal ou qual coisa, vou estuprar, vou não sei o quê. Naturalmente é joio. Doente, um espírito doente ainda, mas essa característica de doença espiritual é o lado joio. O outro diz, eu não faria isso, porque imagina se fizesse isso com a minha filha, se coloca no lugar do outro, entra naquilo que Jesus falou, fica diferente, mais sadio. Então, a gente poderia dizer assim, joio doente espiritual, trigo, saúde espiritual. Então, fica até uma pergunta para nós, como é que nós estamos? Mais para a saúde espiritual, ainda com grande peso da doença espiritual, né? Quer dizer, fica esse aspecto. Não tem dúvida nenhuma que é a hora do ceifeiro, é a hora que vai se passar o rodão, como eu costumo dizer. Está se passando o rodão. Então, Emerson, trazendo para a nossa realidade, você colocou muito bem, com muita propriedade aí, evidentemente você está acompanhando que o momento político está efervescente no Brasil, né? Então, a eleição de um determinado candidato colocou praticamente a metade da população em revolta, né? E nós estamos vendo as pessoas às ruas, ainda mais hoje, que se comemora 133 anos da proclamação da República, mas ninguém se lembrou de comemorar a proclamação da República, e sim protestar, né? Em frente a órgãos públicos, aos quartéis, tudo mais, exigindo a intervenção militar. Onde situar isso nessas parábolas tão magníficas de Jesus? Nós não entendemos, então, o ensinamento do Cristo? Será que nós ainda estamos distantes dessas lições, Emerson?
você me trucida. Mas é o seguinte, naturalmente, que nós protestamos, nós dividimos. Não estou tomando partido A ou B, estou dizendo que nós dividimos. Quando nós dividimos, nós já frustramos, nós já entramos em choque com a primeira parte da oração dominical, Pai Nosso. Como é que eu vou falar Pai Nosso se eu estou desse lado e estou contra o que está do outro lado? Eu não estou dizendo que cada um não possa livremente protestar. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ver o outro como inimigo. Nós devemos ver os nossos interesses, lutar por eles, mas sem perder de vista que somos irmãos. Segunda coisa muito boa que você coloca, será que nós não entendemos? Não entendemos. Tanto que não entendemos igual o Natal. No Natal nós vamos, geralmente, todo mundo preocupado com o presentinho que vai comprar, com os engradados de bebida alcoólica que vão ser levados. Alguns poucos lares fazem uma prece. Às vezes também faz uma prece, mais para dizer que fez a prece. É o aniversariante, é o Papai Noel, né? Quer dizer, que eu, particularmente, o Emerson, a pessoa do Emerson não venera, sabe? Porque eu não vi nenhuma casa até hoje, se você viu, me avise, porque nem a minha está assim. Eu não vi nenhuma casa até hoje assim com Jesus. A não ser o presépio, aquela coisa, mas bem o Papai Noel gordão, fortão, tomando a conta lá, cheio de luz. Eu nunca vi uma casa com Jesus iluminado, sendo realmente o aniversariante. Você já viu? Não, não lembramos desse, nenhum momento desse, Emerson. Nessa parábola do joio e do trigo, o semeador é Jesus, Emerson? Sem dúvida. O semeador é Jesus. Jesus toma a semente vem do Pai. Quer dizer, o Espírito que foi criado pelo Pai, que é entregue ao Filho, que é entregue a Jesus. Jesus sai a semear o quê? Sai a semear as essências, os espíritos. Então, o importante é a gente ver isso. No início, certos espíritos são endurecidos. Uns caem na estrada, são pisoteados, quer dizer, não estão nem um pouco amadurecidos, etc. e tal, na pedra, nos espinhos, os abrolhos, e depois na terra fértil. Olha, essa parábola, ela é, digamos assim, a lógica da evolução espiritual e psicológica. Desde o cérebro reptiliano, o cérebro mais primário, o cérebro inicial do ser, até o neocórtex, ou novo cérebro, o cérebro trino, como gosta de chamar Irvênia, Sérgio Luiz e Andoli. Quer dizer, acho muito importante, porque hoje nós estamos vendo ali que cada um daqueles momentos representa um ponto desse cérebro ligado ao comando espiritual. Porque a gente acha assim, meu neurônio está com problema. Não, seu neurônio não está com problema. Seu espírito está com problema refletindo no seu neurônio. Que bom. A Valda está agradecendo, ficou muito satisfeita com a sua resposta. Muito obrigado. A Laudelina está dizendo assim, obrigada, querido filho. Obrigado. O Belmiro Alves está te agradecendo pelos ensinamentos da noite. Obrigado. E a Eunice Medeiros faz uma conjectura até realmente verdadeira, né? Ela diz que precisamos do mal para perceber melhor o bem. De certo, ela está associando ao momento que nós estamos vivendo, né, Emerson? A gente só sabe que tem dia porque a gente conheceu a noite, né, Munir? Exato. Levando em conta que esse semeador é Jesus, né? Que o campo a ser semeado é o mundo, né? Sim.
Essa boa semente são os filhos do reino, as almas que ouvem o evangelho, né? E que a ceifa virá no fim do mundo. E que, segundo nos diz Emmanuel, os ceifeiros são os anjos. Mas muitos de nós espíritas nos arvoramos a dizer que, por sermos os trabalhadores da última hora, que está lá no Evangelho, nós seríamos os ceifeiros. Mas como interpretar dessa forma, Emerson, até que vai uma crítica velada, se mesmo muitos de nós espíritas estamos entrando nessa onda de ódio, de revolta, estamos divulgando fake news e estamos incitando outros companheiros a fazerem o mesmo. Será que nós não seríamos esses ceifeiros? Ou o Evangelho está dizendo algo que está muito distante de nós, Emerson? O Evangelho está dizendo algo que ainda vai demorar uns 2 dias, porque nós vamos precisar aprender a sermos ceifeiros. Até agora, nós somos mensageiros muito mais do mal do que do bem, como você falou. Se quando alguém recebe uma mensagem bonita, uma paisagem bonita, não vou mandar para ninguém. Sabe? Mas quando alguém recebe algo, digamos assim, excitante, né, do mal, etc., vou passar por o meu grupo. Eu, particularmente, não repasso nada desse feitio, nada, absolutamente nada. Eu tenho um grupo espírita no WhatsApp, chamado Espírita mesmo. Eu não passo nada, lá não tem nada. Lá, inclusive, ninguém... Eu nunca pedi nada, mas ninguém nunca postou nada de cunho político. Sabe? Quer dizer, para mim é uma grande felicidade. E lá a gente... existe um espírito, você conhece demais, porque você conhece o Marcel, existe um espírito que Marta. Que aquele espírito, para mim, é um banho de luminosidade da atualidade. A Angélica posta todo dia lá. Sim, fantástico, né? Tá, então, nós estamos bem longinho ainda de sermos cearenses, porque o nosso angelical ainda está mais demoníaco, entre aspas, pelo amor de Deus. O demoníaco aqui é no sentido de negativo, no sentido de inferior. Senão daqui a um pouco vão falar que eu já estou acreditando em demônio. Né? Isso não faz parte do espiritismo. Ô Emerson, você citou a parábola da figueira que secou, né? Trazendo para a seara espírita dos médiuns, que são os intérpretes dos espíritos, como aplicar esta parábola ao exercício mediúnico daqueles que fazem essa importante tarefa na atualidade? Tem como encaixá-la? Tem sim. O que acontece? Como bem falou você, mediunidade ostensiva, ela é para ser um veículo de serviço ao próximo, de ajuda ao próximo. E de recepção de orientações de espíritos superiores. Isso é mediunidade com Jesus. Martins Peralva, estudando a mediunidade. Então, essa é a mediunidade. A mediunidade tem que dar frutos. Quais são os frutos que a mediunidade tem que dar? Estes. Senão, não é um fato mediúnico a ser comprovado. Conheci uma vez no centro o senhor Pedro. Cheguei, me convidaram para entrar na reunião mediúnica, que já não é aconselhável. A gente só convida, a reunião mediúnica tem que ser para aqueles que estão na vibração da própria reunião mediúnica. Né? Quer dizer, tudo bem, entrei. Aí terminou a reunião mediúnica, eu perguntei, o seu Pedro, nada. Seu Pedro, uma pedra. Aí eu perguntei, seu Pedro, quantos anos faz que o senhor está aqui? 20 anos. Puxa, seu Pedro,
E qual é a sua mediunidade? Nenhuma. Me colocaram aqui porque disse que eu vou ser médium. Quer dizer, é um estupro da mediunidade. Então, aquilo não era. Ele poderia, o senhor vai ficar aqui como sustentação, como vibração, mas não induzi-lo a supostamente ter uma mediunidade. Isso é muito perigoso naqueles casos em que, olha, agora vai falar o seu mentor, vira o animismo, que também não dá fruto, dá equívoco, né? O Raul Teixeira conta uma história que uma vez ele foi a uma reunião, aí escutava... Ele perguntou, o que é? São os anjos batendo as asas. Né? Os anjos guardiães batendo as asas. Meu Deus do céu. Então, uma figueira seca é aquele médium que entra e não se propõe. Às vezes ele tem condições realmente, mas ele não se propõe. Ou realmente se propõe, ele se propõe e deixa se mistificar, e coisas do gênero. Ele não tem uma responsabilidade mediúnica. Naturalmente que os espíritos bons se afastam, diz o livro dos médiuns, e os maus se apoderam. E aí começam as profecias mais loucas que a gente pode imaginar. Quer dizer, né, coisa assim, olha, lá no seu serviço tem uma baixinha que está de olho no seu marido. Onde não tem uma baixinha? Quer dizer, o sujeito está frito. Então, começa a cisânia, começa a infertilidade da mediunidade. Dá, portanto, para a gente ver que o Munir fez algo que eu nunca tinha parado para pensar. Ele me fez pensar hoje. O Munir, aliás, me faz pensar sempre. Essa figueira seca, se a gente parar para pensar, ela dá para a gente encaixar em muitas coisas. E na mediunidade, então, eu nunca tinha parado para pensar. Mas a mediunidade infrutífera é o quê? Uma figueira sem fruta. Uma figueira sem fruta é uma figueira seca. Então, Munir, eu, particularmente, a partir de hoje, na minha próxima exposição, eu vou colocar essa ideia já na mediunidade, que me parece dar para encaixar, sim. Que ótimo. Emerson, mas que alegria nossa, viu, rapaz, receber tantos conhecimentos da sua parte, com tanta propriedade, com muita clareza, tranquilidade. Tanto é que os internautas todos elogiando e agradecendo. Mas como nós temos um horário a cumprir, as nossas coligadas têm uma programação, não poderemos avançar, né? Mas poderíamos ficar aqui mais outro tanto desse conversando com você, que seria agradabilíssimo. Mas então estamos chegando ao final, Emerson, e gostaríamos de franquear a palavra para você. Primeiro, agradecer-lhe penhoradamente por estar conosco. Segundo, franquear a palavra para você fazer suas considerações finais, divulgar seu trabalho, o que você quiser falar das suas atividades, e depois, por favor, nos entoie a prece de encerramento, Emerson. E que Deus o abençoe sempre, viu? Por estar conosco. Bom, eu quero agradecer ao convite do meu querido Munir. Meus trabalhos consistem no Facebook, numa página chamada Espiritismo com Amor, e no YouTube chamado Palestras Emerson Sandin. Dá para colocar em ambos, tá? Hoje eu devo estar com uns 200 e alguns vídeos já. Isso não é para me engrandecer, eu procuro engrandecer a doutrina espírita. Tá? Eu realmente não tenho esse talento, e se tivesse, já me perderia por tê-lo, se achasse que eu era grande, né? E quero dizer que foi um prazer muito grande. O Munir me espremeu aqui, sem dó, mas me fez pensar muito. Ele é uma pessoa que eu gosto muito. O seu irmão aí de Dourados foi meu companheiro na época, ele era presidente da subsecção da OAB, uma pessoa muito querida também. Enfim, Dourados me foi um momento de muita felicidade, uma cidade muito plana, para quem não conhece, avenidas largas, muito gostosa, tá? Muito fria também, quando é época do frio. E agora, então, vamos à nossa prece, depois de ter
procurado descrever essa beldade dessa cidade, né? Esses momentos, essas pessoas tão queridas que a povoam, com essa imagem nas nossas mentes. Vamos abençoar essa nossa querida Dourados, que emana esse belo programa. Vamos abençoar todas as web TVs espíritas que recepcionam esse trabalho. Vamos abençoar os lares de todos os internautas e todos que virem a assistir no futuro essa transmissão, que sejam realmente tocados no sentido de que as parábolas de Jesus não são meras falas de Jesus, são convites eternos para o nosso crescimento como ser imortal. Imortalidade. Qualquer que seja a circunstância da vida, vamos observar a imortalidade. Que essa imortalidade nos convença de que, filhos de Deus, viajores do universo, jamais seremos desamparados. Que Deus derrame sua bênção em cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. O que seria o mundo sem um abraço? No momento turbulento que passamos, tivemos um pouco dessa experiência difícil. Sem um abraço, sem o toque, sem a presença próxima de pessoas tão queridas e importantes. Por que esse contato físico é tão imprescindível para nós? Há evidências que nos permitem pensar que o toque físico foi importante para os nossos ancestrais, muito antes de o ser humano existir. Do ponto de vista biológico, o abraço está associado à produção de hormônios em nosso corpo, que nos causa sensação de bem-estar, como a ocitocina. Este hormônio, chamado de hormônio do amor, melhora a confiança, a empatia e a generosidade. Nos traz um sentimento de felicidade. Impossível falar de abraço e felicidade sem lembrarmos da nossa querida Concafras. De 18 a 21 de fevereiro de 2023, serão 6 cidades brasileiras a sediar a Concafras e espalhar esse amor pelo Brasil. E Belo Horizonte é uma delas. Estamos te esperando com os braços abertos, com um cafezinho, um pão de queijo quentinho. Concafras chegou aqui em Londrina também. O Paraná recebe esse encontro que celebra a paz e o amor. Serão oferecidos inúmeros cursos espíritas com atividades práticas variadas para você botar a mão na massa e fazer o bem de verdade. Muitas pessoas já tiveram suas vidas totalmente transformadas ao vivenciar o espiritismo. E esse é o objetivo da Concafras, levar essa doutrina de amor aos 4 cantos do país. E o Amapá recebe em 2023 a Concafras em sua capital, Macapá, no meio do mundo, e te aguarda com muita alegria. Nós aqui em Alta Floresta não vemos a hora de receber as caravanas de luz da Concafras e vamos refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E você não vai ficar de fora dessa festa, não é? Estão pensando que o Nordeste vai ficar fora dessa? A cidade de Urandi, na Bahia, também receberá Concafras e espera vocês aqui, para darmos aquele abraço carinhoso que tanto precisamos e que merecemos. Para saber mais sobre a Concafras, acesse o site www.concafras.com. Não se esqueça daqui de Araguaína. O Tocantins quer saber, você já definiu para qual cidade a sua caravana vai? Pois é, você não pode ficar de fora. É agora a Concafras 2023. Concafras 2023. Vai ficar de fora? Acesse o site www.concafras.com para mais informações. Trabalhadores, a última hora.